Oi, gente, estamos mais uma vez para passar a meditação e o tema de hoje é em hebraico. E o versículo de hoje é Atos 26, versículo 14. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Interessante falar em hebraico, mas por quê? Hebraico não era uma língua que Paulo falava. Normalmente, no dia dele, era o aramaico. E outra coisa, se Jesus aparecesse, eles iam pensar que Jesus ia falar na sua língua materna. Mas não, em hebraico. Por quê? Interessante que esse versículo é como se fosse uma repetição da Bíblia. Por isso mesmo que ele falou em hebraico, uma repetição. Eu quero ler esse versículo para vocês verem que é bem idêntico os dois versículos um com o outro. Por isso que Jesus falou em hebraico, que ele está aqui em 1 Samuel, capítulo 26, e o versículo é 18. E acrescentou: Por que meu Senhor está perseguindo de este povo? O que fiz? E de que mal sou culpado? Interessante porque ele falou em hebraico. Porque os dois são idênticos. E quando se fala de religião, é o hebraico. Por quê? Porque o hebraico era a língua oficial das escolas rabínicas e da sinagoga. Por isso que eles falavam em hebraico. Mas você sabia que se Jesus estivesse falando em hebraico, você sabe como ele falaria? Saul, Saul, não Saulo, Saulo. E outra coisa, ele não caiu de um cavalo. A Bíblia não fala. A gente diz, lá se vai, Saulo em seu cavalo. Mas não, ele não caiu de um cavalo. A Bíblia não fala se ele caiu de um cavalo em qualquer lugar que ele esteja. Não diz que ele caiu de um cavalo. E também, por que Saul em hebraico seria Saul, Saul, e não Saulo, Saulo? Saulo é um nome, seria aramaico, então Saulo, Saulo, porque me persegue. Mas como é no hebraico, ia falar Saul, Saul, que é um derivado feito. Silas é derivado de Silvano, entendeu? Também tem Josué e Jesus. Josué, se vocês soubessem, eu gosto de saber disso, que é como se fosse o outro Josué. Porque Josué é derivado de Jesus, porque um é numa língua e outro é em outra língua. Então eles derivam dependendo das línguas. E aqui é um pouquinho o mesmo. Porque assim, no inglês não tem muita diferença para o português, mas alguns derivados para o coreano tem diferença para os nomes. Mas aqui a gente não vai focar no nome. E eu só quero focar nessa parte em hebraico. Interessante. Por quê? Porque ele falou em hebraico, como eu já disse. E eu vou aqui ler para vocês, ó. Winston Shirley. É uma paráfrase realmente atribuída a Edmund Burke. Aqueles que falham em aprender com histórias estão fadadas a repeti-las. Quem faz está a isso. Quem faz uma história errada e não conhece a verdade vai começar a repeti-la. É a mesma coisa aqui. Aqui, ele repetiu a história. Eles estão fadados a repeti-la. E eu espero que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado que a gente aprendeu que essa advertência em hebraico diz que a gente não deve fazer as mesmas coisas do passado. Que a gente sempre se lembre que se a gente fosse naquele dia anterior, a gente seria a pior pessoa do mundo. E que faça a gente não ficar nos mesmos dias, e sim novos, num novo dia.
É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e tchau!